Dimensionamento correto de aquecedores a gás. Quando o inverno revela o erro. Existe um momento do ano em que muitos aquecedores a gás são colocados à prova, que é o tal do inverno. É nessa época que surgem frases como: mas no verão funcionava, antes esquentava melhor, agora mal dá para usar a água em um único ponto. E o técnico experiente, aquele que vive o campo, já sabe. O problema não é o frio do momento. O problema é o dimensionamento feito no limite da capacidade. Como ensina o professor Urgel de Paula Borges, com experiência de décadas, prática e formação técnica dos principais fabricantes, o inverno não cria defeitos. Ele apenas revela erros que já estavam escondidos na instalação. E é exatamente essa leitura, que une teoria térmica com vivência real, que a Confortec trabalha em seus treinamentos técnicos, para quem quer entrar no ramo ou precisa se atualizar. O erro clássico: confiar apenas na litragem nominal do aquecedor. Quando você compra seu aquecedor com base apenas na litragem, sem uma orientação técnica adequada, a chance de você se arrepender é muito alta. Por exemplo, você compra um aquecedor por litragem, 21 litros, 26 litros, 30 litros, mas ninguém te explica o ponto mais importante dessa questão. Essa litragem é baseada em um ΔT de 20 graus, ou seja, se a água entra a 20 graus, o equipamento consegue entregar ela a cerca de 40 graus na vazão nominal do aquecedor. Isso significa que ele entrega essa vazão em qualquer condição. No inverno, principalmente em regiões frias, a água pode entrar a 5 graus ou até próxima de 0 graus. Nesse cenário, o aquecedor precisa elevar 30, 35 ou até 40 graus de delta térmico. E aqui está o ponto que o professor Urgel sempre reforça em aula. Litragem sem delta térmico é ilusão térmica. O resultado prático: a vazão real cai drasticamente. Um aquecedor de 21 litros por minuto não entrega 21 litros na temperatura confortável no inverno. Por isso, o aquecedor mal dá conta de um único ponto. Esse é o choque mais comum para o cliente e para o técnico que não foi bem informado. O cliente pensa: é um aquecedor grande, deveria sobrar potência, mas a física não negocia. Quanto mais fria a água da entrada, mais energia é exigida, menor a vazão disponível de água quente. O resultado parece rápido: água no ponto de consumo morna, variação de temperatura, equipamento trabalhando no limite, insatisfação imediata do cliente. E o técnico ouve: esse aquecedor não presta. Quando na verdade, como o professor Urgel costuma dizer, o equipamento só entrega aquilo que o dimensionamento permite. Erro de cálculo vira culpa na marca, injustamente. Dimensionar corretamente não é olhar apenas número de pontos, metragem na casa, litragem estampada no catálogo. O dimensionamento técnico correto exige considerar temperatura média da água no inverno, região geográfica onde o equipamento será instalado, tipo de abastecimento, caixa, rede direta ou de poço, padrão de conforto esperado pelo cliente, pontos de uso simultâneos. Em regiões frias, um erro recorrente é dimensionar no limite para baratear e pagar o preço no inverno. O técnico profissional dimensiona com margem de segurança térmica. Esse é um dos pilares ensinados nos treinamentos da Confortec, onde teoria e campo caminham juntos. Além disso, se você dimensionar o seu equipamento no limite, a vida útil reduz drasticamente. Atenção para este ponto: quando o aquecedor opera constantemente no máximo, a chama trabalha no limite, o trocador de calor sofre dilatação térmica, a eletrônica perde a estabilidade, o desgaste acelera. Isso não aparece no primeiro mês, aparece no inverno do ano seguinte, aparece no pós-vendas, aparece na reputação do técnico. Como reforça o professor Urgel, quem dimensiona no limite trabalha no risco e não dorme tranquilo. Dimensionar corretamente é proteger o equipamento, proteger o cliente, proteger o próprio nome profissional. A expectativa do cliente versus a realidade técnica. Outro ponto crítico é a comunicação técnica. O cliente não sabe o que é um ΔT de temperatura, o que é o limite térmico, o impacto real do inverno.
Cabe ao técnico explicar o efeito da temperatura de entrada da água, justificar tecnicamente um equipamento maior, mostrar que conforto exige potência, alinhar a expectativa antes da instalação. Técnico que explica, ganha confiança, evita conflito, constrói autoridade. Técnico que não explica vira refém da reclamação sazonal. E aqui entra a máxima do professor Urgel de Paula Borges. Técnico bom é aquele que une a teoria com a experiência do dia a dia em campo. É assim que ele se transforma em um técnico seguro. Em resumo, litragem e aquecedor não é promessa absoluta de satisfação. Guarde isso, a litragem do aquecedor é uma referência técnica, não uma garantia universal. No inverno, quem dimensionou no limite sofre. Quem dimensionou com critério dorme tranquilo. Aquecedor a gás é engenharia térmica. Não é chute, não é tabela genérica. Se você quer atuar com aquecedor a gás, sem retrabalho, sem dor de cabeça no inverno, com autoridade técnica, com confiança do cliente, inscreva-se no canal, curta este vídeo, ative o sininho, deixe seu comentário. Aqui, a conversa é técnica, é real e de campo, de experiências do dia a dia. Com a experiência do professor Urgel, Paula de Borges e a formação profissional da Confortec. Porque no mercado de aquecedor a gás, o inverno não perdoa erro e a qualificação é o que separa o técnico comum do profissional de verdade.